O cinema nasce já quando a era industrial, a idade industrial, já estava chegando à sua maturidade. Não a maturidade, o final do século XIX, então já tinha um século de tentativa de uma sociedade industrial. A máquina a vapor tinha sido inventada no século XVIII. Então, as fábricas já existiam, então existia um mundo industrial em desenvolvimento. Então, já o capitalismo já corria solto. Então, o cinema nasce da fotografia, ele nasce ao mesmo tempo que, pouco tempo depois da fotografia, já existia fotografia desde a metade, pouco antes da metade do século XVIII, século XIX. A fotografia é tirada em 1830 e poucos. Né? Mas no final do século XIX, se tentou um tipo de coisa que era estudar o movimento gerado pelas sucessivas fotografias de uma mesma cena. Né? Então, as primeiras imagens que identificam o movimento né, que leva ao cinema, né, o motion picture, a imagem em movimento, se viu em pequenas máquinas que se botava um níquel na máquina e com a manivela fazia girar, como se você fizesse assim na borda de um caderno, sabe? Mexesse, desenhasse, sabe? Um movimento, assim, uma linha, tá? Em todas as páginas, de repente fizesse folheasse aquelas linhas, você vê o movimento da linha. E foi assim que o cinema se propôs inicialmente, né? A descoberta desse movimento da imagem. Quando se inventou a câmera, foi um acontecimento extraordinário. Por registrar o movimento era uma coisa absolutamente nova, era um produto daquele momento da era industrial. Né? Uma máquina estava fazendo isso. Né? A utopia que gerou o cinema como uma arte industrial acabou prevendo também a existência de uma arte de imagens que atravessasse fronteiras das palavras, né? Uma arte que se expressasse também pela emoção coletiva. Grandes salas de cinema foram abertas, templos, né, desse culto às imagens, dessa realidade inventada. Né? O cinema, assim, ao longo da história, o cinema foi inventando sua própria linguagem. Nada era definitivo, né? E as descobertas eram contínuas, permanentes, o que ia permitindo sempre uma experimentação. Né? Se fazia muitos filmes curtos, comédias com ação intensa. Tá? E essas comédias acabaram revelando uma proximidade com a arte do circo, porque inventava-se ali nessas comédias pequenas anedotas, pequenas piadas. Por exemplo, um cara que está com uma mangueira regando o jardim. Ele deita a mangueira assim, num ponto de apoio e alguém mexe no registro e a mangueira pega um jato d'água, um fluxo d'água mais forte. Aí a mangueira começa a pular e a pessoa começa a fugir daquela água que explode assim para tudo quanto é lado. Ali era uma piada.
lembrava o circo. A piada do palhaço, lembrava o circo, sabe? A surpresa. É incrível como, de repente, o cinema descobriu o circo. E interessante também que essas primeiras experiências das imagens que eram desfolhadas assim, se davam em parques de diversões. Do lado do trem fantasma, da roda gigante, tá? Tinha aquelas maquininhas que você botava o níquel. Circo e parque. Os filmes dramáticos aí começaram a fazer, né? Filmar peças de teatro, né? O cinema se aproximou disso, do teatro, do circo, do teatro. Mas a narrativa, né? Contar a narrativa, o cenário, as pessoas, entendeu? As surpresas de estar filmando num ambiente aberto, entendeu? E também a invenção, truques, que de repente começavam a aparecer, truques esquisitos. Montar uma imagem com a outra provia um truque, né? Pegar um pedaço da imagem, recortar e botar num prato, de repente era uma cabeça numa bandeja, e a cabeça falava. Houve um francês, né, que inicialmente inventou a máquina, que é o Lumière, mas houve um outro francês que inventou o truque, que saiu do circo e partiu para a poesia. Bolou uma viagem à Lua, de um foguete que vai até o olho de alguém, como se fosse a Lua, né? Fura o olho dessa figura do universo. Né? Essas metáforas começaram a aparecer e daí a aproximação do cinema com a poesia e a narrativa, que acaba chegando o cinema bem perto da literatura. Né? Então, circo, teatro, parque, poesia, literatura. E o fato do cinema ser silencioso naquele momento chegou perto, havia necessidade de uma expressão. Né? E o gestual, entendeu? Chegou muito perto disso, né? Passou a ser uma linguagem do gesto. Mas antes já a montagem do filme, das cenas entre elas, ia criando o ritmo. E sempre o cinema teve música, alguém que tocava acompanhando as imagens. Então, circo, teatro, poesia, literatura, entendeu? Ritmo, música, mímica, tudo isso para expressar o sentimento, entendeu? Um pouquinho mais tarde, já bem no início do século XX, entendeu? Inventaram o holofote, do holofote inventaram o refletor, né? O início do cinema todo era feito assim, em lugares, em galpões, que tinham a luz solar, né? A luz entrava pelo teto e havia um filtro de cortinas que abriam, fechavam e iam filtrando a luz do sol. Mas depois que inventaram o refletor, outra coisa entrou no cinema, as artes plásticas, a pintura. Né? Isso foi de uma riqueza, ou seja, o cinema não parou de se inventar. Então, é uma arte típica do século XX, ou seja, que ela vai consumindo numa velocidade muito grande, uma quantidade imensa de expressões. Em pouco tempo, o cinema já era capaz de produzir coisas extraordinárias. Né? E no início dos anos 10, 1912, 13, os italianos já estavam imprimindo no cinema um gosto operístico,
eles passaram a fazer filmes históricos. 12, 13, 14. Filmes históricos, filmes passados em Roma Antiga. Você calcula? Rapidamente, isso aí era passado de um para o outro, da Itália para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cinema virou uma febre. Na verdade, o cinema ele alterou muito o comportamento humano, aproximou as culturas, né? Que trouxe novidades que você não sai de casa para ver. O mundo era muito maior do que é hoje em dia, né? As distâncias eram grandes. Então, nós convivemos com um período em que o cinema foi criando uma linguagem, uma língua específica, né? Com todo um vocabulário. O close, o detalhe, o plano aberto, né? O plano geral, a câmera em movimento, o traveling, o carrinho que levava a câmera até o objetivo dela, o ator ou um objeto mesmo. Entendeu? Então, todos esses recursos que foram criando, somados, foram criando a linguagem do cinema. Em pouco tempo a gente tinha já, vamos dizer assim, um repertório de filmes que fundavam a linguagem do cinema. Foi muito dos anos 10 os anos 20, já surgiam alguns filmes notáveis, entendeu? Tanto na Europa, na Itália, na Suécia, na França. A França foi pioneira, foi lá que inventaram o cinema. O cinema foi... E nos Estados Unidos aquilo se multiplicou. Vários estúdios produziram, virou então uma arte controlada dentro de uma regulação industrial mesmo. Os estúdios, na verdade, eram fábricas de filme, produziam uma quantidade enorme de filmes que se multiplicavam em milhares de salas. Em 1916, os americanos fizeram um filme, O Nascimento de uma Nação, do David Wark Griffith, sobre a Guerra de Secessão, em que ele comenta traços da vida americana, entendeu? Que hoje provocam, sabe, uma repulsa, né? Que era um filme que o herói era da Ku Klux Klan. Era um filme bem racista. Mas, de qualquer forma, era um filme. Estava lá. Um sucessor desse filme foi um filme feito algum tempo depois, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, que é O Vento Levou, que é um filme ainda racista. Mas, assim, todos esses primeiros 10, 20 anos de cinema foram anos de grande invenção. E a invenção não parou. O cinema continuou se inventando durante todo o período silencioso, todos os anos 20, que é onde há o auge, a idade de ouro do cinema mudo, né? Então, o cinema se inventou 1000 vezes, entendeu? Muita coisa surgiu de linguagem mesmo que vinha do teatro, da cenografia, da pintura, sabe? O expressionismo, tudo foi muito vivido, inventado, reinventado dentro do cinema. Final dos anos 20, inventaram a gravar o som. Inventaram o cinema sonoro, falado. Isso mexeu muito com a estrutura daquilo que tinha sido inventado, porque
O cinema, ele, na verdade, é a montagem de um filme, ou seja, a união dos planos de um filme, a simples junção de um plano com o outro, cria uma linguagem de choque, entendeu? De atrito entre as imagens, entendeu? Que passou a criar um outro significado. Isolado, um plano isolado de uma pessoa que olha como um teórico do cinema colocou isso como uma forma de aprender a lidar com a montagem dos planos, o olhar de uma pessoa. Em seguida, uma vitrine com um doce. Em seguida, uma boca que faz com a língua. O doce. Os olhos da pessoa, você está falando da fome. Então, a linguagem do cinema foi se organizando de uma maneira muito... Então, quando entra o cinema falado, entendeu? Toda essa estrutura que era baseada em soma de imagens e tudo, passou a ser questionada, porque agora você dizia, você não precisava mostrar. Isso, de alguma forma, fragilizou a linguagem do cinema, porque ela era muito exuberante em termos de imagem, de soma de imagens. E já havia filmes extraordinários feitos com essa perspectiva da soma das imagens, né? Um dos grandes exemplos disso são os filmes feitos pelo Eisenstein, os filmes feitos na Rússia, né? Cinema soviético, que era um cinema de propaganda, mas ao mesmo tempo de alta experimentação, que acreditava no choque das imagens. Então era foi um cinema muito rico. E não só ali, no cinema alemão também. O cinema alemão foi muito enriquecido pelo conhecimento da pintura e da cenografia. Interferiu muito na criação do cinema deles. O cinema de estúdio passou a ter né, um valor assim, de pesquisa, né, de cenografia, da estética mesmo, né, da encenação. O teatro também estava mudando, né? A luz entrou no teatro. Antes era a vela aqui na ribalta, na frente do palco, né? Agora tinha refletores. Então, a luz entrou como um elemento né, é um novo elemento dentro da linguagem geral, mas é em si um elemento fortíssimo. A luz, se eu ponho aqui, eu crio uma imagem meio fantasmagórica. A luz cria situações absolutamente novas dentro do cinema. A posição da câmera também. Ela em cima quer dizer uma coisa, ela embaixo que ela quer dizer outra. Né? Ela, no geral, ela é outra. Então, tudo isso, quando surgiu o cinema sonoro, de alguma forma foi tocado pelo som. O som foi o último elemento a chegar na linguagem do cinema, o som. Parecia que a linguagem já estava definida, e de repente entrou o som. Mas isso não quer dizer que o cinema tenha parado aí, porque ele continua existindo no campo da pesquisa, sabe, da experimentação. Agora, de uns anos para cá, assim, de uns 20, 30 anos para cá, muita coisa ligada à linguagem do documentário, do filme que imprime a realidade, entendeu? Foi incorporado ao cinema de ficção, ou vice-versa. Ou o cinema de ficção se apoiou no cinema documentário. Então, nós estamos vivendo uma situação transitória dentro do cinema, que é o conhecimento das possibilidades extraordinárias que a gente ainda tem a viver, né? Até porque o cinema agora já é feito assim, com uma câmera tipo essa aqui, de celular, entendeu? Na palma da mão, né? Então, a possibilidade da criação
da imagem agora foi tão democratizada, entendeu? Que a surpresa pode ser até maior. Pode ser até maior. A gente está diante disso. Um curso, por exemplo, de cinema, antes você tinha um aparato técnico de câmera, de som, necessário para realizar. Hoje em dia, o aluno pode fazer com o seu próprio celular. A realidade está provida de câmeras espalhadas para tudo quanto é lado. Hoje em dia já se comprova uma ação criminosa com o uso de imagem. O cinema, a imagem virou uma comprovação do real. Quer dizer, a gente acabou entrando de novo na caverna de Platão. Entendeu? A gente está convivendo agora prisioneiro de imagens que talvez não sejam reais. Mas eu gostaria de, ao longo dessa conversa sobre esse nascedor do cinema, conversar com vocês e ouvir vocês. Quem são vocês? Estou aqui falando, entendeu? Deixa eu dizer para mim, deixa eu me apresentar. Eu faço filmes, dirijo filmes. Comecei no cinema vendo filmes. Eu sou alguém que não fez escola de cinema, entendeu? Mas que viu muito filme. Viu, experimentou, viveu o cinema, vendo o cinema. Entendeu? Não havia escola de cinema aqui, então para você estudar cinema você teria que se transportar para outro lugar, sobretudo para a Europa, né? Onde tinha escola de cinema. Então eu não tive esse privilégio, então eu tinha que fazer vendo cinema. Tal como os primeiros que fizeram filme também, né? Inventaram o cinema. Iam fazendo, uns viam os outros, tá? E dessa linguagem comum foram surgindo não só experiências de cinema, como os próprios signos da linguagem. Então, eu aprendi a fazer cinema vendo. Fui assistente de filme, de 2 filmes. Depois, quando eu fui fazer um filme, eu nunca tinha feito um filme. Eu tinha a compreensão da linguagem, mas eu nunca tinha experimentado fazer. Meu primeiro filme já foi um longa-metragem. Chamava Meninos de Engenho. É uma adaptação de um romance dos José Lins do Rego, que deu início ao que ele depois construiu e que chamou de O Ciclo da Cana-de-Açúcar. Vários livros que falam basicamente sobre o mesmo ambiente cultural e econômico, que é as plantações de cana-de-açúcar. Então, esse filme abriu uma porta para mim, porque foi um filme que aconteceu. Foi muito bem visto pelo público, bem quisto também. Eu ganhei muitos prêmios, inclusive, com esse filme. E isso criou um ambiente bom para que eu pudesse fazer um segundo filme e assim por diante. Antes de fazer cinema, eu fazia muita crítica de cinema, eu fazia muito cineclube. Minha base, basicamente, depois dos poeiras da vida, dos cinemas de bairro, foram os cineclubes. E a troca com outras pessoas nos cineclubes. Então, mas eu gostaria de conhecer vocês. Com o que eu estou falando? Quem são vocês? Me explica quem cada um. Alguns eu conheço, tipo o Caio, eu conheço porque está fazendo o curso comigo de direção. Eu já conheço ele. Mas eu não conheço o Jorge, por exemplo.
Não Olá, tudo conheço. bem? A Natália. Oi, Walter, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certo me escutando aí, né? E aí, Jorge, me diga aí, fala de você. Dá início aí. Então, tudo bem, gente? Boa noite. Sou o Jorge, eu trabalho na área de fotografia de moda, estilo, né? Mas eu tenho muito interesse por uma transição, mesmo que lenta, mas aos poucos fazendo o que eu realmente amo, assim, que é cinema, sabe? E poder envolver também meu trabalho que eu já faço com indo mais pro lado do vídeo também, né? Ah, E eu já estou fazendo pela ABC o curso do, do Alberto. O, pô, agora me fugiu o nome, desculpa. Estava de esperando se apresentar. fotografia? De É, o fotografia. direção de fotografia, isso. E estética cinematográfica também. Ah, E. Edgar Moura? Não. Não, não, não. O que está na Califórnia agora. Putz, O o Beato. Afonso Beato, nossa, deu um Afonso branco Beato. aqui. Isso, isso. Que é excelente, né? E ele fala muito de você no curso, vários momentos ele cita seu nome também. E, enfim, aí eu achei uma oportunidade legal, porque eu queria ter participado de direção, que já tinha dado início, mas eu não consegui conciliar, e aí realmente meu interesse é bastante em cinematografia, mas também em direção, eu estou mais relacionado à fotografia, assim. E aí eu achei que esse formato do curso que ofereceram, eu achei interessante, que ele é um pouquinho mais curto, eu consigo encaixar nesse time Uhum. agora, assim, né? Então, isso aí. Legal. Agora aqui entre nós, vamos conversar sobre cinema. Qual Tá. filme que você gosta? Me diz um filme que você Qual gosta. um filme que eu gosto muito? É, a gente acaba conhecendo quem são as pessoas por causa dos filmes que elas gostam, né? É, pô, eu gosto muito Lista de Schindler. A lista de Schindler, você gosta de Spielberg? Gosto bastante também. Você viu O o último filme dele? 2001 também acho que é bem forte também. 2001? Isso. Você viu o último filme do Spielberg que está passando? O Os esse ainda Fable. não. Os Esse Fable. ainda não. Muito bom, viu? Tá no cinema ainda, né? Vale a pena ver. Muito bom. Boa. Injustamente não escolhido como o melhor do ano, porque é muito bom o filme. Nossa, eu vou procurar ver enquanto tá no cinema ainda. É, é bom, é porque é bom ver na tela grande, porque É outra maneira. é um filme sobre cinema, do aprendizado de um garoto com o cinema. Meio Uhum. autobiográfico. Olha que legal. Ah, que legal, viu? E a Boa. Cecília, que está aí, não fala nada. Cadê a Cecília? Cecília, você vai ficar com esse microfone desligado? Por quê? Quer me explicar? Cecília não quer conversa, cara. Não quer mesmo. Na, Natália. Natália tá ligada. Não? Tá. Natália Tivete. Natália, ninguém fala. Qual é o problema? É que o cinema foi mudo, mas o celular e a internet, ela é sonora desde que inventaram. Vocês vão ficar caladas as duas? Vão fazer um coro aí de gente que não fala? É, não falam. Provavelmente não estão nem ouvindo. Mas, enfim, o cinema ele mexeu com
o conhecimento assim, de uma forma muito radical, né? Muito radical. O choque cultural do cinema, ó, em todas as partes do mundo, foi muito grande. Muito grande. Que ele materializa o sonho, né? A possibilidade do sonho, do impossível, né? Da fantasia, ele materializa isso, deixa isso visível, né? E como o dogma central do cinema é a verdade, é a credibilidade, o filme pode se passar no lugar mais absurdo possível, né? Pode ser uma nave interplanetária, né, que ainda não existisse, entendeu, a caminho do Sol, entendeu? Mas ela tem que ser de tal maneira detalhada, real, entendeu? Que ela pareça realmente verdade, entendeu? E a partir daí ela passa a existir. Então, a credibilidade é um dogma central do cinema, né? Então, muita coisa passa a existir a partir daí. Hoje em dia, a gente vê super-heróis, né, substituindo o homem comum no cinema. Então, Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, toda essa rapaziada aí, entendeu? Passou a ocupar lugar do operário, do trabalhador, do homem comum, né? O personagem do Carlitos, né, aquele vagabundo, que é um homem comum, né? Talvez ele não existisse hoje. Ele seria um astronauta vagabundo. Quem que seria o Carlitos, né? O homem comum. Eu acho que o mais próximo do Carlitos que teve recentemente foi o Mr. Bean, né? Que é até meio que essa pegada. Só que Mas, não era um vagabundo, né? Mas não, mas eu digo para o seguinte, que o Carlitos ele existia dentro de uma realidade tal. Né? Embora os filmes dele fossem todos feitos em estúdio e tudo, mas ele tentava reproduzir a vida comum de qualquer pessoa. Né? sim. Hoje em dia a gente está no universo do Homem-Aranha, do Capitão Marvel, de pessoas impossíveis de existir. Mas, no entanto, a gente vê os filmes e acredita que aquelas coisas estão existindo. Porque de tal forma é bem feito, de tal forma tem credibilidade, que a gente acredita. Sim. A gente convive com isso. O cinema, essa pegada da irrealidade, virou, não, comum no cinema. A fantasia. E eu acho até que essa é uma coisa boa do cinema. Né? Até hoje, né? Desde a Viagem à Lua do Méliès até agora o Avatar, no fundo, a viagem é a mesma. Mas nós estamos nos aproximando de uma coisa assim, de um culto da irrealidade, né? Por isso que eu citei a caverna de Platão, né? Porque a gente está convivendo com a sombra é uma imagem idealizada, uma imagem irreal que quer reproduzir alguma coisa que a gente julga que essa é a verdade. Então, nós estamos vivendo isso, como o cinema, como se fosse a própria caverna. Há movimentos internos, eu já me referi aqui, o documentário ele penetra no cinema de ficção de uma maneira muito forte. Simultaneamente a todo esse movimento Disney, entendeu? Há do outro lado uma outra coisa também, uma aproximação com o real, com a captação do real.
Isso também flui nas técnicas de captação e, sobretudo, nas técnicas de representação dos atores, né? Hoje em dia, os atores eles usam uma linguagem de reprodução da realidade que passa praticamente por um processo que não é um processo de alguns anos atrás. Não é mais o processo de alguns anos atrás. Os filmes muitas vezes dão a aparência de serem improvisados. Há uma linguagem do ator, do gestual e da composição do personagem que chega muito próximo do improviso. Então, aquela leitura assim rígida, né, de um teatro psicológico, entendeu, que entra por questões mais profundas através de teorias que abarcam um território da psicologia, da sociologia, da antropologia. Isso tudo está sendo reanimado por uma visão, né, da própria essência do autor, de como ele se considera dentro daquilo e de como ele reinventa isso. Há vários exemplos já que a gente já convive com isso, né? Desde que criaram o Actor Studio. Teve um filme há pouco tempo, que é um exemplo que me veio, mas tem vários filmes. Mas há pouco tempo eu vi um. Há pouco tempo não, já tem algum tempo. Que era um filme inglês, onde é uma mulher burguesa, sabe, da média burguesia inglesa, entendeu? De classe média, né? E ela vai ter um encontro com uma filha dela que ela já não via há muitos anos, que ela não viu desde que nasceu. Ela pariu uma criança, deixou lá na coisa e foi embora. Agora ela fez uma investigação e ficou curiosa, ela quis saber se ela sobreviveu, ela existe, tá? Ela descobre. Então ela descobre a existência dessa filha e vai conhecer a filha. E o diretor providenciou a seguinte coisa: olha só a aproximação que ele faz com a realidade. Eu estou falando, nesse caso, para dar como exemplo esse processo de como a realidade, de repente, substitui todo um trato do psicológico, entendeu? Ela vai conhecer a atriz, a outra, entendeu? A filha. Ela é uma mulher como eu disse, de classe média inglesa, e a filha é uma negra. Ela nunca viu essa atriz, não conhece a atriz, nunca ensaiou com a atriz, tá? E o diretor vai filmar o encontro delas duas na hora, flagrar o encontro. Ela nem se dá conta de que aquela atriz está fazendo... Ela continua esperando que a filha apareça. De repente, ela descobre que a filha é aquela negra que está ali. O que tinha acontecido com ela? Ela teve um romance com um negro e ficou grávida. No dia do parto, ela não quer nem saber o que tinha acontecido e não quer nem ver a criança. E vai embora do hospital logo depois, sem ver, sem tomar conhecimento.
anos depois ela resolve casar e quando ela vai ver, a filha era negra. Bem, tudo bem, isso é a historinha, o melodrama, né, que está lá no roteiro, mas a providência de trazer uma negra e não avisar ao personagem que a filha é negra, entendeu? Foi uma providência do diretor. Sabe, para quê? Para flagrar o espanto dela na hora. Só para trazer uma noção da realidade para a cena. Ele não queria o faz de conta da cena, o melodrama. Não, ele queria uma sensação de surpresa, de espanto, de vida. É muito interessante os caminhos que o cinema está tomando para se aproximar, para flagrar a vida, para surpreender e transformar aquilo em linguagem também, né? Aí já usando a câmera leve, né? Já numa câmera de estúdio, o som direto, isso, tudo. Agora eu estou vendo que entrou Márcia. Ei. Oi. Márcia, como é que você se aproximou dessa coisa chamada cinema? Como que eu me aproximei? Nossa, foi no primeiro festival de Ouro Preto, o primeiro festival de cinema de Ouro Preto. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu antes pensava que cinema, as válvulas lá, que eu sou velha, né? Conversava e o pessoal saía. Igual a gente toma banho, assim, não pensava em nada, não. Quando eu fiz oficina de continuidade assistente de direção, aí eu pirei. Aí eu falei, essa é minha praia, e aí eu estou aí até hoje. Aí aconteceu mil coisas, eu montei uma produtora, eu estudei lá em Belo Horizonte e tal. Aí eu tive que parar um tempo, que meu pai caiu e eu aposentei, eu trabalhava na Copasa. Aí eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Vou tentar o cinema. Aí papai caiu, eu morava com ele, eu tive que ficar tomando conta dele. Aí eu fiquei 9 anos afastada de tudo. E agora não é que eu passo no vestibular aqui de Cataguases, estou aqui na UENG, 64 anos, e aí estou fazendo vestibular, estou começando tudo de novo, estou apaixonada, estou aqui na terra do Humberto Mauro. Que maravilha, né? Que maravilha, parabéns. Deus é que escreveu lá na minha mão para me acertar, porque tabela periódica, esses trem todo, e passei no vestibular. Estou aqui em Cataguases, estou morando aqui. Que maravilha, Márcia. Que bom isso. É bom a gente ter metas na vida, né? Isso, e poder realizar os sonhos. Pois, isso é uma coisa tão bonita, né? A vida da gente é isso, né? Poder realizar os sonhos. Eu fiz alguns filmes, eu estudei lá na Escola de Cinema, Livro de Cinema em Belo Horizonte, e cada semestre que acabava a gente fazia um curta. Aí nisso a gente trabalhava em todas as funções. Aí nisso eu fui produtora, diretora, arte, essas coisas. Fotografia também não sou muito... A gente vai pegando as coisas, mas o meu forte mesmo é roteirista. Eu sou roteirista. E fiz os filmes, entendeu? Abri uma produtora, fiz os filmes tipo Glauber Rocha com a câmera na mão e estou aí tentando, sempre estou na palestra suas aí, na hora que aparece uma live que a gente pode entrar, eu estou sempre entrando. Já tem um tempão que eu participo do AIC aí com vocês. Que bom, que bom. Mas o que nós vamos fazer aqui, nesses nossos encontros, é conversar sobre cinema. E falar da história do cinema, mas, sobretudo, falar de como a gente vê os filmes.
Eu não quero simplesmente ficar aqui reproduzindo aquilo que a gente pode ler nos livros de cinema só, entendeu? Mas eu quero criar uma afinidade com os filmes que a gente tem dentro da gente, os filmes que a gente vê, e saber conversar sobre eles. Eu tenho uma afinidade de filmes. Eu não quero falar de filmes, só filmes clássicos do cinema, e esquecer aquilo que está passando ali no cinema, perto da gente. Entendeu? Poder também conversar sobre isso que está acontecendo agora com o cinema. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter essa dinâmica, entendeu? Poder entrar nesse universo do que a gente tem à mão de fazer. É por isso mesmo que eu vou te perguntar, qual é o filme da tua preferência? Como é que é? Filme de cabeceira. Bom, o filme que mais tocou minha vida mesmo foi o Amadeus. Amadeus? Eu assisti, eu Maravilhoso. fiquei chocada com a mediocridade. Eu era menina, né? Eu sou psicóloga também, na época eu fazia psicologia. E o Amadeus foi o filme assim, que mais me tocou. Bonito aquele filme, né? E forte, Também né? um dos meus favoritos. Muito bom. A interpretação do Salieri. Sensacional esse filme. É de um Faço para ver mais gente aqui, hein? Eu estou só vendo você e eu aqui no cantinho. Não, tem Jorge. esse rapaz que estava falando, chama Caio. Tem um outro rapaz chamado Jorge, entendeu? Eu estou vendo em imagem no meu, eu estou vendo vocês através de um celular. Então, a imagem que eu tenho imagem tua, tenho imagem do Caio, tenho imagem do Caio, né? Eu sei que o Caio está ali porque tem o nome dele e uma pulsação em torno da figura onde ele deveria estar. Caio, esse que eu estou vendo grandão. Dá uma risadinha, Caio. Opa! Não estou vendo o Caio. Estou com a câmera desligada hoje. Coisa aqui. Tem a Cecília e a Natália, e essas duas pessoas eu não consegui acessar. Elas estão com o microfone desligado. Tem A Cecília e a Natália estão com a mão levantada. Acho que elas querem perguntar alguma coisa. Elas falam? Elas falam através de sinais? Como é que elas falam? Com a mão levantada? Entendeu? Por que elas não ligam o telefone, o microfone delas? Mais fácil. Agora eu vi outra pessoa. Vamos lá. Oi, gente, vocês me desculpem. É porque eu estava pelo notebook. Peraí, eu vou ter que diminuir o volume do computador. Eu estava no notebook não aparece minha imagem, não aparece, eu não consigo falar pelo áudio, aí entrei pelo celular. Aí no celular eu consigo. Vocês conseguem me ouvir? Consigo te ouvir e te ver. Ah, sim. Ótimo. Mas eu tenho duas Natálias aqui, as duas são eu. Mas aqui no celular eu consigo falar com vocês, botei até o fone. E, bem, eu sou Natália, gente, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou fotógrafa e estou atenta aqui à live, estou ouvindo tudo que o Walter está falando, está bem interessante até agora. Eu sou entusiasta de cinema, não estudo institucionalmente, mas estou sempre... É uma área de interesse, sabe, para mim. E aí é por isso que eu cheguei até aqui, para aprender um pouco mais com vocês e tal, que tem experiência. Com você, Walter, principalmente. Me diga uma coisa, vamos encurtar essa conversa. Qual o filme que você gosta mais? Eu acabei de ouvir você fazendo essa pergunta para a menina que estava falando agora, e eu fiquei pensando, cara, nessa pergunta. E meu amigo está aqui comigo, eu estava falando com ele, cara, é muito difícil fazer uma escolha, mas eu cheguei numa conclusão. Eu gosto muito do Sétimo Selo. É um filme que me toca, sempre que eu vejo é emocionante para mim, sempre me faz ter os pés no chão, sabe? E eu acho a fotografia... Nossa, você é tão menininha para gostar do Sétimo Selo. Ah, eu gosto de umas coisas assim, clássicas. Eu entrei numa onda agora no final do ano passado, assim, eu não tinha assistido muitos filmes clássicos, né? Falei, eu vou assistir uns clássicos. Aí eu
assisti, que para mim é clássico, mas vocês devem conhecer coisas mais antigas ainda que isso. Mas eu assisti, tipo, Taxi Driver. Nossa, a fotografia é muito linda. A história é muito, muito legal. Scarface também, eu tô encantada com Scarface, eu adoro Scarface. O Scarface é meu segundo favorito. Muito bom. Sério? Cara, Sim. eu acho que... Eu ia falar Scarface no lugar de Sétimo Selo, mas eu acho que o Sétimo Selo, ele merece. Ele é o primeiro lugar, mas o Scarface tá em segundo pra mim também. Porque eu sempre que eu... Sabe, filmes que me deixam com o pé no chão, filmes que conseguem me fazer sentir coisas intensas, eles ficam meio que assim pra mim, sabe? Como filmes favoritos. Eles cumprem o papel, assim. O Scarface, o que se refere ao Scarface do Brian De Palma, né? Esse último, em cores. Existe um Scarface... Não, eu acho que... Ai, desculpa, não me lembro. O que tem o Al Pacino? É o que tem o Al Pacino. Isso. O Al Pacino é do Brian De Palma. Que é muito bom, muito bom. Existia um outro Scarface que chamava Scarface, A Vergonha de uma Nação, entendeu? Que era um filme do início do cinema falado. É em preto e branco ainda, se eu não me engano, né? Em preto e branco. É bom também. Mas aí refizeram esse, né, nos anos 60 e 70. Não, eu acho que já é 90 esse do que tem o Al Pacino. 90? Não, acho que é anos 80. Anos 80. É. Até porque, e é bem, eu acho que no iníciozinho dos anos 80. Acabei de pesquisar aqui. 86. E o que você gosta mais no cinema? Você nunca, não era hábito teu de ver filmes clássicos, de filmes de uma certa época? Não era. Não por falta de interesse. Você gosta de filme preto e branco? Eu adoro. Eu estava falando agora com meu amigo que eu assisti faz uns 2 anos, eu assisti um filme aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Odeon, um filme mudo, só que tinha uma orquestra simultânea, fazendo Bonito, né? os efeitos sonoros. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu queria muito ter a oportunidade de ver sempre, assim, mas é porque aqui não é comum ter isso, mas eu tive esse privilégio. É muito bonito. Mas você gosta do Sétimo Selo? O Sétimo Selo é um filme preto e branco. E, aliás, tem uma fotografia deslumbrante. Sim, sim. É uma fotografia deslumbrante. É uma das coisas que eu mais gosto. Assim. Depois do conceito, uma das coisas que eu mais gosto é a fotografia. Você gostaria de ver um filme? Desculpa, não ouvi. Fazer um filme? Sim, sim. O meu grande objetivo de vida é esse, sabe? É esse, mas... enfim, eu não sou institucionada... Pertinho do Rio? Não ouvi, desculpa. Vem estudar aqui em Cataguases, pertinho do Rio. E aqui cheira cinema. Sério? Sério. Gente, olha, aqui tá vendo como é que é bom assim, participar dessas coisas? Gostei de saber disso. Aqui é o Polo Audiovisual de Minas Gerais, mas o pessoal está investindo demais aqui, sabe? No cinema. Sim. Eu vou procurar saber mesmo, viu? Olha, Polo Audiovisual de Cataguases. Aí a UENG é a segunda turma E é pertinho do Rio, né? Sabe que eu não conheço Cataguases? E é de graça, faculdade estadual. Sério? Tem que fazer vestibular? Tem que fazer vestibular, mas é de graça, entendeu? Entendi. Cataguases é uma das capitais do cinema brasileiro. Foi um lugar que teve um ciclo de filmes na época do mudo, entendeu? Chamado Ciclo de Cataguases, como o Recife também teve. Teve também um ciclozinho mínimo em Belém, entendeu? Depois essa coisa se deslocou para o Rio de Janeiro, que sempre teve no Rio de Janeiro, mas ficou fixo no Rio de Janeiro e mais adiante que foi para São Paulo. Mas Cataguases
no início. Humberto Mauro, né? Humberto Mauro. Ele que fundou a cidade. Ele que trouxe o cinema para cá. Tesouro Perdido. E aqui a gente assiste muito filme, sabe? Tem muita coisa de cultura nas escolas. Não, é sensacional, estou amando. Vocês são do Rio Grande do Sul, não é? Eu? AIC? Não, desculpa. Não, AIC. É da onde? AIC. Não, aqui é a ABC Cinema. ABC. Aqui é ABC, mas né? da onde vocês são? Eu estou com problema de dicção. A ABC é do Rio de Janeiro. Ah, é do Rio de Janeiro. Isso. Tá. Uhum. Eu não faço parte de nenhuma escola ainda. Eu sou autodidata. É porque, assim, enquanto eu não posso estudar institucionalmente, o que eu faço? Eu vou assistindo tudo que eu posso assistir. Eu faço as minhas análises. Eu gosto muito de fotografia. Eu sou fotógrafa, obviamente, entendo, né? Então eu fico observando as fotografias e eu acho que isso já é o início, sabe? Assistir filmes que fazer o curso na ABC. Sim, eu tô olhando. Eu tô interessada no início de cinematografia. Porque eu acho que vou ter oportunidade de trabalho depois, com uns amigos que eu tenho, né? E eu tenho muito interesse. É o principal, gente. Eu gosto. Vou pelo que eu gosto. A minha recomendação para quem quer fazer filmes e quem gosta de cinema, em primeiro lugar, é veja filmes. Veja. Entendeu? Cinema você aprende vendo. Você aprende música ouvindo. Você aprende literatura lendo. De outra maneira. Cinema você pode aprender, né, as regras e poder fazer o filme pelas regras. É uma bula que te dá, olha, use tantos elementos aqui, você vai fazer um filme segundo esses mandamentos aqui. Só que você tem que despertar dentro de você, no teu olhar, entendeu? O filme que você imagina. O filme nasce de dentro. É fundamental isso. Então, educar o olho. Educar o olho é importantíssimo. Ana Beatriz. É Ana Beatriz? Está aí, não fala. Ana Beatriz está definitivamente... Ana, cadê você? Tá aqui. Até que fim, hein? Por que você está se escondendo aí, Ana Beatriz? Porque eu estava só ouvindo mesmo. Eu também estava querendo, todo mundo estava querendo ouvir, entendeu? Você também que está aí sem microfone até agora. Eu queria te ouvir mais. Como é que você chegou no cinema, Ana Beatriz? Na pandemia eu vi bastantes filmes e eu não sabia muito bem o que fazer e tal. Aí eu comecei a ver vários vídeos no YouTube sobre cinema, sobre fotografia, sobre direção. E eu cogitei fazer isso como profissão e tal. Aí eu estou fazendo cinema na Estácio. Que legal. É bom? Está gostando do curso lá? Estou gostando, eu comecei semana passada. Então você ainda não viu nada. Mas, olha, eu te indico o seguinte, Ana Beatriz, independente de Estácio, de tudo, de Paris, de Roma, Londres, Nova York, Cataguases, o que seja, veja filmes. Se você quer fazer cinema, veja filmes. Veja. Educa teu olho. Entendeu? Uhum. Não deixe de fazer isso, porque isso é que, na verdade, vai te dar, entendeu? Vai alimentar, sabe, a tua ânima cinematográfica. É o próprio cinema.
Veja filmes. Qual filme que você viu que você mais gostou? Você viu na televisão? Acho que de terror, dos que eu mais gosto, eu gosto muito do gênero terror. Eu gosto muito do filme Coração Satânico. Sim. O Robert De Niro. Aham. O que você gostou mais? Foi o enredo ou a maneira de fazer o filme? O que te chamou mais atenção? Foi a cena em que ele, no final, ele está comandando todo o teatro ali da relação dele com aquele outro cara, aquele ator que fez o papel do pugilista, como é o nome dele? O outro ator, que é a vítima dele. Foi ele o ator ou foram as unhas dele? A cenografia, aquelas unhas enormes. As unhas dele são muito maneiras nesse filme. Acho que o que mais gostei foi foi o enredo mesmo, foi o roteiro, que dá várias pistas no tempo inteiro que o detetive é o cara que ele estava procurando, e eu não peguei, eu só peguei no final. Estava suspeitando que os assassinatos que estavam acontecendo era o Louis Cypher, que no final era o diabo, isso daí eu já estava prevendo já. Estava mandando o Harold, eu acho que era o nome do personagem dele, a matar todo mundo e tal. Aí eu achei isso muito maneiro e eu não previ isso. Eu costumo adivinhar vários finais de filmes e esse eu acabei escapando. Você gosta de adivinhar os finais de filme? Sim. Você embarca no filme? Quando você compra o ingresso, você não é muito de comprar ingresso, você vê em casa. Né? Mas você embarca no filme como se fosse uma viagem? Vou embora, agora entro aqui, vou embora ver esse filme. Faço parte dele. Sim, eu me envolvo muito no filme, eu esqueço os meus problemas, eu vejo o filme mais para esquecer tudo que está acontecendo. E geralmente eu gosto de ver filme de terror e de suspense, que aí eu tento adivinhar quem é que está matando os outros, por que a pessoa está fazendo isso. Vira tipo um jogo detetive para mim. Quem é que fez, né? Who done it? Como diz o americano. Who done it? Quem fez? Quem é que é o culpado de tudo? Tem filmes que não são sobre isso. Tem filmes que são sobre a realidade. Né? Filmes que falam do real, do homem no mundo, né? O contraditório que existe nesse mundo e de como o homem sofre, passa, é alegre, vive, tá, enfim, descobre a vida vivendo no mundo. São filmes de preocupação social, política. Você nunca viu filmes assim? Eu já vi alguns filmes de drama, mas não é o meu gênero favorito. Tanto que um dos trabalhos que eu estou tendo agora, que na Estácio Trote, era fazer um curta-metragem de 5 a 10 minutos. Aí eu estou num grupo sortearam os gêneros e eu caí no gênero drama. E está sendo um pouquinho de dificuldade para mim, que eu estou escrevendo o roteiro e aí eu vi vários e tal. Aí eu estou escrevendo uma história até um pouquinho clichê, mas é meu primeiro trabalho, então acho que passa. Que é sobre dois melhores amigos que estão se afastando. Aí o plot twist do final é que o marido da protagonista estava traindo ela com a melhor amiga. E quem é que matou quem? Quê? Quem é que morreu na história? Quem é que é o assassino? Essa não é de assassinato, não. Ah, não? Não. Tá. Mas olha, eu vou dar um filme para vocês verem, para a gente conversar sobre esse filme no primeiro encontro que a gente tiver agora aqui, que é na outra quarta-feira.
Fechou o microfone, Walter. Deixaram o microfone. Ixi. Não, eu não tô ouvindo mais o Walter. Seu microfone está fechado, Walter. Sugestão. Ai, não, realmente tá fechado o microfone. Ah, tá. Opa, tá me ouvindo? Sim. Voltamos a ouvir. Vou dar o nome Agora de um sim. filme. Vou dar o nome de um filme para a gente conversar sobre esse filme, sobre a estrutura desse filme. Todo filme tem uma estrutura narrativa, né? Então, vamos conversar sobre uma estrutura narrativa. Eu vou dar um filme italiano, clássico italiano. O que houve? Será que... O que houve? Entre nós, hein? O professor Walter, teve um problema no som, aí eu não sei se você falou alguma coisa, mas parou a partir do momento que você disse falar sobre um filme italiano clássico. Ladrões de bicicletas. Ladrões de bicicletas. Eu fiz a resenha. Não sei se você chegou a ler. Hein? Eu fiz a resenha. Não sei se você chegou a ler. Não cheguei a ler. Mas vamos conversar entre nós aqui, todos eles. Eu estou propondo vocês verem Ladrões de Bicicletas, vamos conversar sobre esse filme, sobre a estrutura dramática desse filme, entendeu? Sobre os caminhos que o cinema tomou quando produziram uma série de filmes assim preocupados com a realidade social, né? Do pós-guerra. É um filme da década de 40, do final da década de 40, italiano. Já pesquisei aqui, agora tentar achar. Eu acho que no YouTube você encontra. Será que tem no YouTube? Poxa, tomara que tenha. Eu já assisti, mas vou assistir de novo, porque para A memória. né? Avivar a Sim, memória. tem no YouTube. Numa qualidade muito boa, inclusive. Esse filme é um clássico do cinema italiano, um clássico do cinema. É verdade. É um grande filme, é um grande filme. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos que me deixa mais assim, emocionado, né? Que é uma realidade tão nua. É um dos meus filmes de coração. Acho o filme lindo. Sim. Ele perfaz uma necessidade de um cinema de interesse humano, social, político. Tá? É uma situação muito rica. Bom para discutir o cinema. Muito próximo. Walter, antes de terminar a conversa, não esquece de falar o seu filme favorito. O meu favorito? Isso. Boa. Cara, não, um deles é o Ladrão de Bicicleta, entendeu? Mas o meu filme favoritíssimo, eu mudo toda hora, entendeu? Então, mas É isso. o meu filme que eu tenha feito, você fala? O que eu tenha visto? Olha, pode ser um que você tenha feito, se for seu favorito. Não. Pode falar um de cada. Um filme, na verdade, um filme que você fez e que você tem ele como um favorito, isso não significa exatamente que é só por causa do filme. Muitas vezes é por causa das boas lembranças do trabalho, boas lembranças da equipe, boas lembranças do processo de criação do filme. Né? Então, ele se transforma numa coisa tão única para você, porque o fazer cinematográfico é um fazer muito dividido com a equipe. Muito dividido. E é muito interessante como é que isso acontece, uma troca muito forte entre as pessoas. Então, eu poderia dizer assim, o filme que eu adoro ter na minha cabeça, sabe? Eu me lembro
da troca, da convivência, do fazer o filme, é uma. E um filme que eu vi no cinema, até, e que eu tenho uma preferência pessoal por ele, entendeu? Eu não consigo dizer um que eu mais goste, entendeu? Mas Ladrões de Bicicleta é um dos filmes que eu mais gosto. É um dos filmes que Vou eu mais... assistir ele hoje ainda. Hein? Vou assistir ele hoje ainda. Já está aqui na agulha. Ah, faz o favor, entendeu? Você vai gostar muito. Tá? E vamos nos ver na próxima quarta-feira, tá? Com essa lição de casa. A gente ver e trocar ideias aqui sobre esse filme. Tá legal? Vamos. Perfeito. Walter, a Cecília Valeu, Walter. levantou a mão. Prazer. Hein? A Cecília levantou a mão. Levantei a mão. Ah, Sabe qual é o filme, os filmes que eu mais gosto? sim. Você vai ficar chocado, talvez. Liga a As câmera também, Cecília. Chanchadas de Carlos Manga. Não tinha ator melhor do que Oscarito e Grande Otelo. Não nasceu até hoje. Tô certa ou tô errada? Qual é o filme do Carlos Manga? Todos eles. Liga essa câmera pra As gente ver. Chanchadas, ué. Com Oscarito e Grande Otelo. Você acha que eu vou me lembrar do nome deles? Eu tô velha, não lembro não. Ah, eu também tô e não quer dizer nada. Entendeu? Tem filmes ótimos do Manga feito com Oscarito. O Homem do Sputnik. Tinha Sputnik não sei o quê. Tinha uma opção. Enfim, eu amo esses dois. Eles tinham que ganhar um Oscar todo ano. Não apareceu uma dupla melhor do que eles até hoje em lugar nenhum do mundo. Tô certa ou tô errada? Não, você não está certa, mas você está no caminho certo. Eles são maravilhosos. São mesmo. Oscarito e Grande Otelo não tem ninguém melhor. Eu, para mim, acho. Acho. Eu via todos. Eu não lembro mais, Sputnik não sei o quê. Eu não lembro do nome dos filmes. O Homem do Sputnik. Homem do Sputnik, isso. Esse era um deles. Tinha mais de 10, né? Tinha uns 20 filmes, não teve, não? Tinha Grande Otelo. Esse não tinha o Grande Otelo. O Grande Otelo, por exemplo, tem um filme deles dois que é Os Dois Ladrões. É ótimo. Tudo bom. Tudo que eles faziam era maravilhoso. Macunaíma. Nosso filme para comentar. Não tinha Oscarito, só tinha Grande Otelo. O filme que eu recomendei a você foi Os Ladrões de Bicicletas. Tá? Aguardo você. Como é que é o nome dele? Do italiano? Com o Grande Otelo. Vitório de Sica. Vitório de Sica, isso mesmo. Muito bom o filme. Vitório de Sica. Maravilha. Mas já faz tempo que eu vi, eu tenho que rever. Eu tenho que rever para lembrar, mas já faz tempo que eu vi. Tem no YouTube. Tem, eu vou ver um dia. Mas no YouTube tem que ver aqui no celular. É uma porcaria ver cinema no celular. Cinema tem que ter tela, né? Computador, vê no computador, não tem? Eu tenho um computador, mas está todo encrencado, sei lá. Mas não é a mesma coisa, né? Cinema tem que ser visto com tela grande, né? Eu tenho uma televisão grandona. Eu vou mandar meu filho botar esse YouTube aí na televisão grandona que eu tenho para ver. Ele tá para vir aqui, aí eu vou pedir para ele instalar, porque eu não sei mexer nesses troços. Quando eu nasci, não tinha televisão no Rio de Janeiro. É urgente isso, viu? Mas é que eu digo, eu já faço muito, porque quando eu nasci, eu já tinha quase 10 anos quando apareceu a TV Tupi com aquele índio parado lá. E aí começou o teatrinho Troll, que eu gostava, na televisão. É isso, meu filho. Então, Professor, já fui longe. Professor, essa reunião que vai ter essa continuação na quarta-feira, ela continua sendo gratuita ou hoje foi só um experimental? Não, aí já é o curso, né? Dia 22 começa o curso, é a primeira aula do curso. Eu já estou inscrita.
primeira aula é na quarta-feira que vem. Hoje foi um encontro. Dia 22. Entendeu? Ah, entendi. Hoje é que é a reunião de bate-papo, depois é a aula. Introduçãozinha para a gente se conhecer. Então, tá bem. Eu sou atriz, já fiz cinema também. Trabalhei com o Domingos de Oliveira no filme Paixão e Acaso. Trabalhei com o Rosário Boyer, que fez o Estácio, e eu era os Tubarões de Copacabana. Eu fazia babá do Raul Gazola, e assim vai. Liga a câmera para a gente ver. Hein? Liga a câmera para a gente ver. Como é que liga a câmera, minha filha? Eu não sei fazer isso. Do lado do microfone tem uma câmerazinha. Eu estou desde o começo da reunião tentando botar o som que eu não sabia. De repente... Aí do lado tem a câmerazinha, está arriscada. Você clica nela que você aparece. Deixa eu ver, minha filha. Eu clico nela? Clicou? Cliquei, não aconteceu nada. Espera aí, você deve baixar a mão, destacar o quê? Fixar para mim, é isso? Eu não sei o que quer dizer isso. Não, na barra superior tem o microfone e a câmera do lado. A câmera está cortadinha. Aí você clica nela. Eu dou a imagem da Márcia. Não quase isso aqui, não. Já foi uma luta para eu entrar aqui. Eu estou vendo a imagem da Márcia, meio flua, assim, meio apagada, mas eu estou vendo. A Natália eu estou vendo também. Eu estou vendo a Natália super bem vista. Estou vendo você também, Márcia. E o Walter. E o Walter também. Ó, Walter. Então vamos embora, né? Encontro vocês na próxima quarta-feira, falou? Tá bem. Até lá. Obrigado, viu, Walter? Adorei. Prazer em conhecer todo mundo. Prazer em conhecê-los. Tchau, Ana Beatriz. Realmente. Amanhã eu vou ver, eu vou ver Luz del Fuego amanhã. Que bom. Vou encontrar o Cavi. Já avisei a ele que eu vou começar a sair de casa. Porque eu fiquei meio trancada aqui, que eu fiquei viúva há pouco tempo, fiquei meio trancada. Agora eu estou começando a sair. Então tá. Amanhã eu vou ver Luz del Fuego. Tchau, gente. Beijo. Eu vi na época, mas aí não lembro mais nada do filme, vou ver amanhã. Tchau.